Fé. Fé que aquela mulher que tinha uma enfermidade há 12 anos teve. Apesar de toda a desilusão da sua vida, de todo o drama, 12 anos de enfermidade, ela teve fé em Jesus. Ouviu falar, a fama de Cristo chegou ao seu conhecimento e ela teve fé. Se ao menos tocar na orla da sua fé, serei curada. E assim foi com ela. E aquele Jairo teve fé e buscou a Cristo para a cura de sua filha. E a sua filha foi abençoada. Esses dois nos ensinam a respeito de fé. E me perguntavam quarta-feira: pastora, e a fé? Por que uns têm mais fé do que outros? Será que tem gente que nasce com fé, tem gente que nasce sem fé? Bem, eu realmente não sei responder tudo. Tem algumas coisas que eu não consigo ainda entender perfeitamente, mas eu posso falar para vocês do que claramente a Bíblia ensina a respeito de fé. E nós vamos então continuar aprendendo um pouco mais sobre a fé hoje, através da palavra de Deus. E na palavra de Deus a gente vê que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra traz fé para a gente. Aquela mulher pôde exercer fé em Jesus porque ouviu a respeito de Cristo, ouviu uma palavra, um testemunho a respeito do Senhor e creu. E nós vamos ver hoje como isto valeu para o maior de todos os profetas mencionados na Bíblia, no Antigo Testamento, que é o profeta Elias. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16. Vamos ver do versículo 29 e também veremos o primeiro versículo do capítulo 17, que introduz o ministério profético de Elias. E esse é o contexto em que surge Elias. Veja só o que diz a palavra do Senhor. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Ori, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Ori, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar cultos a Baal e a adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Hiel de Betel, durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou as portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Então Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Vamos entender um pouco sobre isso. Primeira coisa que a gente queria observar é que Elias é um homem de fé. Isso já fica registrado no Antigo Testamento, e temos também registro disso lá no Novo Testamento. O apóstolo Tiago falou assim, no capítulo 5, versículo 17: Elias era um homem como nós. Ele era um ser humano igualzinho a mim e a você. É o que está dizendo o apóstolo Tiago a respeito de Elias. E esse homem comum, como eu e você, orou insistentemente, orou com fervor, e não choveu durante 3 anos e meio em Israel. Orou novamente e voltou a chover. Olha só, uma coisa que a gente aprende
é que Elias é gente como a gente, que Elias é igual a gente. E por que é que o apóstolo Tiago precisa dizer que Elias é uma pessoa como eu e você? Porque nós precisamos nos identificar com Elias. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos identificarmos com esse que foi o maior de todos os profetas, com esse homem que enfrentou os profetas, falsos profetas de Baal, 450, ele sozinho, o único profeta de Deus em Israel, lutou e prevaleceu contra 450 profetas de Baal, fora outros 400 mais. E assim foi. Esse homem ressuscitou mortos. Esse homem fez abrir o rio Jordão. Esse homem foi arrebatado e levado aos céus. Quem somos nós para nos compararmos a uma pessoa tão extraordinária, tão significante, que teve tanta ousadia, que encarou reis, que botou sua vida em risco? Ele é uma pessoa comum. Às vezes, quando lemos as páginas da Bíblia a respeito dos santos, a respeito dos heróis da fé, nós nos sentimos tão distantes deles, nós nos sentimos assim tão inferiorizados, como se eles fossem pessoas sobre-humanas, como se eles estivessem num patamar tão elevadíssimo que não se poderia julgar ou considerar essas pessoas como seres humanos, pessoas muito especiais, pessoas diferenciadas. Mas o que Tiago fala e chama atenção é que Elias era como eu e você. Ele não era diferente de mim, de você. Ele era sujeito às mesmas paixões. E o que significa paixão? Paixão é aquilo que a gente sente por uma torta de morango, certo? Principalmente quando estamos viajando. Está entendendo? Ele era sujeito às mesmas paixões, aos mesmos apetites. Gente como a gente, que sofre tentação, que é de carne e osso, que foi guri, que foi criança, que foi moleque, que cresceu, que foi jovem, e que sofreu todas as tentações da juventude, e que não é diferente nesse sentido de mim e de você. Mas essa pessoa, como eu e como você, tornou-se um gigante na fé, tornou-se um homem de uma fé extraordinária. E como teve tamanha fé? E como é que uma pessoa comum, como eu e você, pode ter tamanha fé? Porque às vezes a gente diz: eu não nasci com fé. Isso serve para nos acomodarmos na nossa posição. Eu não sou assim. Se eu fosse como fulano de tal. Eu já ouvi um filho falando uma besteira dessa para mim: pai, o senhor é diferente, o senhor nasceu especial. Querendo justificar que ele não estava na mesma dimensão que o pai, como se o pai fosse um ser extraterrestre. Mas o pai sofreu e passou pelas mesmas tentações, e é de carne e osso. E se tem alguma diferença, foi que o pai começou a ouvir a palavra de Deus, e isso começou a fazer diferença no coração do pai, ainda quando ele era jovem. Veja só, aqui conta o contexto, e a gente vai ver como é que surge, como é que se levanta um profeta, e o que é que faz um profeta. O que é que faz? Qual é o segredo atrás da vida e da fé de um profeta? Está aqui registrado. Não sei se você pôde observar com atenção, mas já vimos. Está nas linhas que nós acabamos de ler. Olha que coisa interessante. Primeiro contexto, o contexto em que Elias nasce. O contexto em que Elias surge é o contexto mais avesso, mais perverso, é o momento de maior pecaminosidade de toda a história de Israel. Jamais visto algo igual. Diz que os reis do reino do norte, que era denominado Israel, um após o outro, desde Jeroboão. Você sabe que Davi teve um filho chamado Salomão. Salomão teve muitas mulheres. Por causa das mulheres, acabou se dando a idolatria. Isso no final de sua vida. E Deus desgostou-se, e por conta disso, Deus disse: o seu reino será dividido. Por amor a Davi não será na tua época. Por amor a Davi, teu pai não será na tua época.
mas teu filho, na época de teu filho haverá divisão. E houve divisão. Filho Roboão, rei de Israel, filho de Salomão. Na época dele houve uma guerra civil e houve uma divisão. O reino do norte, então, chamado agora Israel, e Judá, reino do sul, houve essa divisão. Jeroboão, então, foi esse líder desta guerra civil e que juntou, uniu determinadas tribos e fez um levante, uma guerra. E aí tornou-se o primeiro rei. E ele fez muito mal. Ele estabeleceu e instaurou a idolatria. A idolatria é esse mesmo povo de Deus que no passado viu tantos milagres, como a abertura do Mar Vermelho, que viu e recebeu as tábuas da lei, que foi sustentado pelo maná. Agora esse povo, induzido por este rei chamado Jeroboão, estabeleceu a idolatria e fez muita violência, muito pecado. Foi perverso esse rei Jeroboão, e assim seu filho, e assim os sucessores, até chegar a Acabe. Acabe foi o pior de todos os reis, pior que Jeroboão muitas vezes, pior do que todos. E ele estava ampliando a idolatria, ampliou demais a idolatria e a injustiça e a maldade e a perversidade. Agora era uma norma, a norma estabelecida no reino de Israel. E é nesse contexto onde o mal prevalece, onde a idolatria campeia, onde a injustiça está prevalecendo, e todo tipo de coisa horrorosa e todo tipo de depravação. É nesse contexto que surge o profeta Elias. Bem, mas veja que curioso. Temos aqui no versículo 29 do capítulo 16 de 1 Reis, o que? A apresentação e a história do que é que estava aprontando o rei Acabe. Um resumo do seu reinado. E no capítulo 17, versículo 1, temos a introdução de Elias. Elias já se apresentando como profeta diante do rei Acabe e dizendo com todas as letras que Deus está desgostoso com o reino de Israel e que uma praga, a praga da seca, se abateria em consequência dos pecados de idolatria e outros pecados mais que estavam ali estabelecidos. Então temos descrição dos pecados de Acabe e a manifestação de Elias, mas curiosamente entre um e outro temos o último versículo, o versículo 34, o último versículo do capítulo 16, aquele que antecede o capítulo 17, ou seja, aquele que antecede esse surgimento, essa apresentação de Elias como profeta. E a gente fica se perguntando, mas por quê? Porque cargas d'água parece que não tem nada a ver com aquilo que vinha antes, e muito menos com aquilo que vem depois. Parece que esse versículo 34 está completamente perdido entre o texto que descrevia o reinado tenebroso de Acabe e o surgimento, a introdução, o início do ministério profético de Elias. Veja só o que diz: durante o seu reinado, ou seja, o reinado do rei Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou as portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segub, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Conta uma história de um tal líder comunitário, ou de uma província da região de Jericó, esse tal de Hiel. Hiel significa Deus vive. O homem tinha o nome Jeová vive, Deus vive. E sabe o que ele fez? Diz aqui que ele tentou reconstruir a cidade de Jericó, e ele pagou um preço muito alto para isso, a morte de seu filho mais velho e a morte de seu filho mais novo, por conta dessa sua tentativa. É o que descreve. Fala-se de Acabe, depois fala-se de Elias, e entre os dois é descrito esse episódio, esse evento, esse momento. O
que Giel tem a ver com essa história? O que Giel tem a ver com a apresentação de Elias na presença agora do rei Acabe? Olha que coisa curiosa. Ele menciona aqui Josué, conforme a palavra de Josué, conforme a palavra de Deus que foi proferida pela instrumentalidade do servo de Deus Josué. E nós conhecemos Josué, e nós sabemos que Josué tem alguma história a ver com Jericó, lembra? Veio com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruíram. Foi na época de Josué, sob a liderança de Josué, que o povo hebreu, o povo de Israel, destruiu Jericó. E Josué, no final disso, está lá registrado em Josué capítulo 6, versículo 26. Quer abrir a Bíblia? Veja lá o que diz. Josué capítulo 6, versículo 26. Que interessante. O que diz esse texto? Josué 6, 26. Em outras palavras, o texto está dizendo, Josué está proferindo um juramento. Depois que conquistaram Jericó, depois que as muralhas ruíram, e esta foi a primeira cidade que o povo hebreu enfrentou para conquistar Canaã, a terra prometida. Essa foi a primeira vitória que eles tiveram. E depois, sobre as ruínas, os monturos de Jericó, das muralhas, sabe o que disse Josué? Ninguém jamais ouse reconstruir essa cidade. Se alguém o fizer, que sobre ele, na tentativa de construir, já no fundamento morra o quê? O filho mais primogênito. E depois, quando construir as portas, quem é que vai morrer? O caçula. Gente, isso foi uma profecia de muito tempo atrás, muito tempo antes da época dos reis em Israel, na época da conquista, na época da entrada. Isso está escrito lá no livro de Josué. Isso foi uma profecia antiga. Isso está na palavra de Deus, isso estava na Bíblia deles, estava registrado. E o que aconteceu agora, e a razão pela qual está aqui entre a descrição do que aprontava ao rei Acabe, aprontando toda a idolatria, estabelecendo a idolatria como algo normativo para todo rei, e o surgimento e o início do ministério profético de Elias, temos o que? Este texto que conta isso como um fato. Aconteceu, isso é notícia de jornal. Isso era notícia de jornal na época de Elias. Elias era uma pessoa que nasceu num lugarejo muito afastado, na Transjordânia, lá em Gileade, no lugar onde posteriormente vão surgir o povo daquela época. É aquele povo que vai dar origem aos beduínos. Já ouviram falar dos beduínos? São pessoas nômades do deserto. São pessoas que vivem de maneira muito simples, muito precária. É gente como Elias, parecida com João Batista, que estava no deserto, que comia mel silvestre e também se alimentava de gafanhoto. Esses são os beduínos. Esse era Elias. Onde Elias estava não tinha televisão, onde Elias estava não tinha internet, não tinha tecnologia, entende? Onde Elias estava era um lugar que era terra de ninguém. A cidade onde nasceu Elias foi coberta pela areia. Não há história, não há vestígio dessa cidade. Esse homem surge do nada, da terra de ninguém, não tinha prestígio. Mas de lá Deus levanta essa pessoa. Essa pessoa é levantada por causa da palavra de Deus. Porque quando a notícia do que aconteceu com Hiel e seus filhos, o primogênito e o caçula, quando ele ousou reconstruir a cidade de Jericó, contrariando a palavra de Deus, a maldição caiu sobre sua casa. Morreu o seu filho mais velho, morreu o seu filho caçula, cumpriu-se a palavra de Deus. Elias está vivendo no momento
no momento onde há muita oração, pessoas, os poucos que sobraram com fé, estavam orando: Senhor, até quando? Até quando vai predominar a maldade, a idolatria? Até quando o Senhor não vai fazer nada? O Senhor está calado, o mal está alastrando-se por todas as partes. E onde está a tua mão? E onde está a tua promessa? E as pessoas, por conta disso, até um homem que nasce com o nome de Deus, vive como se Deus não existisse, esse tal de El. Ouça, porque Deus aparentemente está morto, ou dormindo, ou não existe, como se as promessas fossem coisa, conto da carochinha, conversa para boi dormir. Pessoas estão vivendo sem temor da palavra, e isso é o que acontecia. Pessoas não obedeciam a palavra de Deus, não estavam nem aí, não buscavam, não atentavam, a despeito do que Josué tinha dito, a despeito da palavra profética que ele havia proferido, eles não estavam dando a mínima. Essa é a verdade, está entendendo? Mas agora no meio dos clamores, no meio da oração e da aflição do justo, do que espera ainda pelas promessas de Deus, o que vemos? Vemos um sinal. Vemos um sinal de que Deus está realmente vivo. Com Deus não se brinca. Esse homem El ousou reconstruir Jericó e pagou um preço muito caro. Cumpriu-se a palavra de Deus. Morreu o seu primogênito e agora morreu o seu caçula. Imagina como não deve ter chegado a Elias essa mensagem, e como isso não deve ter avivado a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Elias conhecia a palavra de Deus. Quando ele vê um sinal de cumprimento desta palavra, ele se enche de fé no seu coração. Deus está vivo. Com Deus não se brinca. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está vivo e atuante. Olha o que Ele está fazendo. Olha o que Ele fez com Iel. Olha como visitou duramente o pecado, a ousadia, a petulância, a arrogância de El. Mas tem alguém que está aprontando muito mais que El, não tem? Esse tal de Acabe e sua esposa Jezabel. De fato, Jezabel é quem reinava. Essa mulher, esse era um governo, um reinado, apesar de ter um rei, era um reinado de saias, porque quem reinava naquela época, quem mandava e ditava as cartas era Jezabel. E ela era idólatra, e ela trouxe a idolatria, e ela influenciou seu marido. Por isso é o perigo das nossas associações com gente que não partilha, não comunga dos mesmos princípios que nós. Não é mesmo? Sabe qual é o perigo? Por causa da convivência. E quanto mais íntima essa convivência, mais forte também é a influência. E vemos como Jezabel influenciou. E tudo isso que está acontecendo. Agora, pensa no Elias, avivado da sua fé por esse episódio, por esse cumprimento da palavra de Deus. E ele conhece a palavra de Deus, é uma pessoa que a gente sabe que conhece a Bíblia. Ele está contente por causa desse episódio, do que aconteceu a Iel, porque sabe que Deus está vivo e que Deus não se brinca. E se a palavra de Deus proferida por boca de Josué se cumpriu, ipsis literis, certamente a palavra de Deus e uma outra profecia que foi dada por boca do profeta, do homem de Deus, do servo do Senhor, chamado Moisés, também se cumprirá. E que palavra é esta? Nós encontramos isso em Deuteronômio capítulo 11, versículo 16 e 17. Deuteronômio 11, versículo 16 e 17. Sabe o que diz lá? É o profeta Moisés, é o homem de Deus chamado Moisés. Esse homem recebeu a palavra do Senhor, e quando ele recebe essa palavra, o que ele comunica é o seguinte: olha povo, olha meu povo. Deus está dizendo para o seu povo: meu povo, tome cuidado,
Tome cuidado para andar nos meus caminhos. Mas se vocês se desviarem, se vocês adorarem outros deuses, se vocês cometerem o pecado da idolatria, sabe o que vai acontecer com vocês? Disse o Senhor, eu vou fechar as portas do céu e não vai chover sobre sua terra. Foi o que Deus falou, está aí, não é isso mesmo? Conseguiu achar? Olha que coisa curiosa. Uma profecia também que está lá nas páginas da Bíblia. Uma profecia que estava sendo ignorada pelo rei, que estava sendo ignorada pela rainha, que estava sendo ignorada por todos os líderes daquele povo, que estava sendo ignorada pelo povo como um todo. As pessoas estão fazendo pouco caso, assim como Yahweh fez pouco caso da profecia e da promessa e do juramento de Josué. Agora vemos o povo de Israel, o rei Acabe, fazendo muito pouco caso da palavra de Deus, do Pentateuco, aquilo que está registrado no livro de Deuteronômio. Moisés tinha deixado claro: se vocês se desviarem de mim, que é contado para a gente a respeito de Elias se apresenta com muita convicção diante do rei Acabe e fala com autoridade: não vai chover por causa do pecado da idolatria, por causa de tudo de errado que vocês têm feito. Ele tem coragem de chegar diante do rei e dizer: não vai chover, não vai chover. Nós sabemos muito bem, baseado em Tiago, capítulo 3, versículo 17, que Elias orou com instância para que não chovesse. Olha que coisa interessante. Então, a gente pode imaginar o seguinte: Elias ouviu a respeito do que acontecera com Iel, seu primogênito e seu caçula. Cumprimento da palavra, meditou nas Escrituras, chegou à conclusão de que a palavra do Senhor era clara a respeito do que aconteceria se o povo se desviasse e cometesse idolatria, e começou a orar de acordo com a palavra de Deus, com instância, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Sabe o que diz 2 Samuel capítulo 7, versículo 25? A oração que devemos fazer diz assim: faze conforme prometestes, cumpra-se a tua palavra. O Senhor diz: eis que venho sem demora. E como ora a igreja? Ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aconteça como o Senhor prometeu, cumpra-se a tua palavra, que venha a nós o teu reino, cumpra-se a tua palavra. Ele orou para que a palavra de Deus se cumprisse. Palavra dita em Deuteronômio capítulo 11, versículos 16 e 17. Palavra que era um aviso, um alerta, caso houvesse idolatria, caso o povo se desviasse, cometesse o pecado da idolatria, seria o povo visitado por uma praga da seca. Isso é o que aconteceu. Mas antes que acontecesse, antes que o nosso Elias tivesse a coragem de se apresentar na presença do rei Acabe, que sabemos que ele fez, foi orar para que aquilo que o Senhor havia dito pudesse se cumprir. Muita oração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sobre a palavra de Deus nós nos debruçamos e oramos. E oramos insistentemente. E essas coisas nos aumentam a fé. E quando vemos os sinais, mais fé ainda temos em nossos corações. Irmãos, está percebendo como é que se faz um profeta? Está percebendo que uma pessoa como eu e você, uma pessoa simples, uma pessoa que era um João ninguém, alguém que vivia numa terra desconhecida, desprezada, árida, seca, ele que não teve muito estudo, ele que não teve muito preparo, ele foi levantado como homem de Deus para mudar o curso da história, para tornar-se o pioneiro do movimento profético em Israel, dos verdadeiros profetas. Ele é legendário, ele vai deixar
um discípulo como o profeta Eliseu. Ele vai fazer escola. Esse homem muda o rumo, esse homem muda a história, esse homem tem a coragem para confrontar o pecado, a coragem para se apresentar diante do rei Acabe, para dizer: não vai chover, não vai chover. Isso eu não tirei da minha cachola, isso não veio assim como um sentimento, não é o que eu sinto, é o que está escrito na palavra de Deus, e nela eu confio, e sobre ela eu orei, e agora eu me apresento e profetizo o que está na palavra de Deus. Olha só, hein? Quantas coisas, e quantas promessas, e quantas advertências, e quanto temos na palavra de Deus de conteúdo para nós nos nossos dias. Estamos nós, como Elias, debruçados sobre a palavra de Deus, estamos nós alimentando a nossa fé através das Escrituras Sagradas, estamos orando sobre as Escrituras. Esse foi o caminho. Assim se levantou e se ergueu esse profeta do Senhor. Seu nome era Elias. Sabe o que significa Elias? Jeová. Jeová é Deus. Esse era o nome dele. Já no nome ele carregava a sua bandeira, o seu ministério profético contra aqueles que estavam estabelecendo Baal como Deus e outras divindades. Mas estava um homem com uma mensagem simples de resgate. O só o Senhor é Deus. Com uma coragem extraordinária se apresentou diante de Acabe e disse: não vai chover. Deus perante cuja face estou, de acordo com a palavra dele, com a mensagem dele, eu sou instrumento dele, o Deus verdadeiro que eu represento, perante cuja face estou, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu oro, o Deus de quem eu recebo alimento espiritual, o Deus que me fala através das Escrituras, é Ele quem vai fechar a janela dos céus. Ele prometeu e Ele cumprirá. A palavra do Senhor será cumprida. E não deu outro. 3 anos e meio não choveu. Depois orou novamente. Depois de ter vencido os profetas de Baal, glorificado o nome de Deus, ele ora mais uma vez. Muito interessante que uma pessoa simples e comum pode fazer grandes coisas, pode muito em seus efeitos a oração de um justo. E como um justo, como uma pessoa simples como eu e você, pode chegar à estatura desse homem, Elias? É muito simples, começando pela palavra de Deus. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É muito provável que a maior parte do povo de Israel naquela época fosse analfabeto, não tinha acesso a livros, não tinha acesso à leitura da Bíblia, mas podiam ter fé quando a palavra chegava aos seus ouvidos. Então vir ao culto, ouvir a palavra, é algo que nos alimenta. Sabemos ler, se temos acesso às Escrituras Sagradas, quando abrimos a palavra e quando lemos, alimentamos a nossa alma de fé. E quando oramos sobre a palavra, somos arrebatados por uma certeza e por uma convicção semelhante à do profeta Elias. Por isso, o apóstolo Tiago diz que nós devemos sim ser semelhantes a Elias. E podemos e devemos nos comparar a ele, porque Elias é homem como nós,